Bom, boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos então ler a paginazinha, livro Intervalos de Emmanuel, Amealhar, Reter e Dar. Entesourando as bênçãos divinas no campo de trabalho que fomos trazidos a lavrar, aprendamos com a natureza a fim de que estejamos vacinados contra o vírus da usura. A represa não congrega inutilmente as águas da fonte no próprio seio, quando se dispõe a servir, acionando a engrenagem da usina. A planta que assimila o oxigênio não lhe recolhe as vantagens tão somente para si, mas mobiliza-o diariamente na purificação da atmosfera. A árvore retira do solo a seiva de que se alimenta, mas não devora os próprios frutos, de vez que os estende prestimosa a benefício de todos. A enxada recebe a carinhosa atenção do cultivador, entretanto, faz-se com ele a infatigável benfeitora da sementeira. Amealhar com sobriedade para dar no momento oportuno é virtude que não nos cabe menosprezar. Todavia, monopolizar os recursos da terra é assambarcá-los pela ânsia da posse desnecessária. É moléstia perigosa do espírito que, distraído e imprevidente, se arroja ao inferno da cobiça, onde padece o insulto de acerbas desilusões. Assim como a podridão é o salário do poço estagnado, e assim como a ferrugem é a recompensa da enxada preguiçosa, o martírio moral será sempre a retribuição da vida aos que lhe segregam as possibilidades sem ajudar a ninguém. Valorizemos nossas reservas de trabalho e de amor, veiculando-as cada dia no amparo aos que nos cercam. A moeda que transformamos em remédio ao doente e em socorro ao necessitado é bênção com que impulsionamos a terra na direção do céu. E o minuto que convertermos em felicidade para os nossos irmãos é bênção com que ajudamos a construção do céu na terra. Rendamos culto incessante à genuína fraternidade e, desse modo, dando quanto pudermos, como pudermos e onde pudermos, seremos eternamente ricos do suprimento divino que jamais cessará de fluir, providencial e generoso por nossas próprias mãos. E diante dessa belíssima lição que nos dá a obediência da natureza aos desígnios do Pai, que nós possamos ser solidários e fraternos, que nós possamos fazer aos outros todo o bem que nos for possível. E assim, Senhor, agradecidos porque aqui estamos, por sermos instrumentos do Teu amor em prol de todos aqueles que aqui estão. Rogamos as vossas bênçãos de amor para a nossa Fernanda, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que ela seja envolvida no Teu amor e na Tua luz para explanar o estudo. Sê com a nossa Sônia Alice, que trará também o estudo e o comentário do Evangelho na noite de hoje. Que Tu possas também envolvê-la em luz e intuição para que ela possa fazer o estudo do Evangelho. E gratos por tudo te pedimos, Senhor, que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja.
Graças Boa a noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus, que o amor do Mestre Jesus possa pacificar os nossos corações. Primeiro eu quero pedir desculpas a vocês, que a gente chegou em cima do laço, porque eu trabalho até às 6 horas, e é interessante como são as coisas, né? Quando você quer sair rápido, você não consegue sair rápido. Aí um aluno fala e pede ajuda, e eu parei ainda para poder conversar, aquela coisa toda. E aí quando eu saí da Vila da Penha já eram umas 6 e pouquinho, mas graças a Deus a gente chegou aqui, né? Tem o trânsito ainda. E que é aquilo que a gente sempre fala, né? Não adianta ignorar tudo. Não, vou ignorar todo mundo, porque eu tenho que trabalhar no centro. Não, não é assim, né? A gente sabe que a espiritualidade está o tempo todo chamando a gente, todos os momentos. E a gente quer pedir, né, o amparo e o apoio do nosso querido Dr. Erma, que é um dos patronos da casa, que ele possa guiar os nossos pensamentos, nossos sentimentos nessa noite. E a Fátima nos falou que o estudo da noite é sobre o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 5, Lei da Conservação. Então, antes da gente entrar propriamente nas perguntas, por que o Kardec vai falar para a gente justamente sobre a Lei da Conservação? Vamos lembrar que quando o Livro dos Espíritos foi escrito, a primeira edição foi dia 18 de janeiro de 1857. Foi a primeira edição. E aí depois você tem esse, 1857, com 502 perguntas, e depois em 1860 ele reedita com 1019. Então, naquele tempo, na França, você tinha um auge muito grande de suicídio. Então, assim, ele começa a pensar em relação a isso, né? Como é que fica essas situações? E aí o Kardec se propõe, porque todas as questões que estão colocadas no Livro dos Espíritos foi uma coisa aleatória, não. Eram situações que o Kardec observava na sociedade a qual ele estava vivendo, e ele, como qualquer um de nós, se tivesse a oportunidade naquela época, iria lhe perguntar aos espíritos para obter as respostas, até para conseguir caminhar, né? Então ele vai começar a questionar os espíritos. Quando eu falo questionar, não é de debater, e sim de argumentar, de entender o que seria esse instinto de conservação. E a gente já consegue entender que o que é conservar? Conservar é manter alguma coisa. E nessa parte aqui que a gente está estudando, que a gente vai estudar hoje, esse conservar e manter a nossa vida. Então, o instinto de conservação fala de várias situações, da gente ir ao médico para poder se cuidar, da parte material, da parte física e também da parte espiritual. Como é que a gente cuida da parte espiritual? Fazendo o que a gente está fazendo aqui, assistindo palestra, trabalhando no bem, cuidando dos pensamentos, dos sentimentos. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter uma parte do Evangelho que o Kardec fala, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Olha o instinto de conservação. Então, essas perguntas que a gente vai estudar aqui hoje estão todas direcionadas em relação a isso. Por que é importante a gente manter o nosso corpo em forma? Quando eu falo em forma, não é só questão de academia não, tá? É em forma com vitalidade, para que nós estejamos aqui nesse momento. E aí a gente vai entender que o instinto de conservação está ligado a todos nós à questão do objetivo da vida. O objetivo da gente estar encarnado. Se a gente pegar carona na pergunta 132, o que Kardec vai dialogar com os espíritos? Qual o objetivo da encarnação? A resposta é enorme, mas vou me atentar só em alguns trechos, me atentar. E o que os espíritos respondem para ele? Que é a encarnação, qual o objetivo? Nosso crescimento, nosso progresso. Moral, vinde espiritual. Então, eu estar aqui na encarnação, eu manter o meu corpo físico é uma oportunidade para que eu consiga me resgatar, para que eu consiga crescer espiritualmente, para que eu consiga avançar. Então, a primeira pergunta, ele começa assim. Desculpa, até que horas, só para saber? 8h30. É da lei da natureza o instinto de conservação? Vamos lá. O que é lei da natureza? Dentro do Livro dos Espíritos, o Kardec tem a questão que ele vai perguntar se lei divina e lei natural é a mesma coisa.
E aí os espíritos falam que sim, lei divina e lei natural é a mesma coisa, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, observem a pergunta, eu sempre falo isso. Quando a gente vai estudar o livro dos espíritos, claro, a resposta é riquíssima, mas vamos observar a pergunta também, porque na pergunta de Kardec a gente já consegue também estudar. Então ele pergunta se é da lei da natureza, porque ele já sabe de antemão que a lei divina é a lei da natureza. Então ele pergunta se o instinto de conservação é da lei de Deus, está dentro da lei de Deus. Olha a resposta, sem dúvida. Todos seres vivos, aí quando fala seres vivos, é desde as minhoquinhas até a gente. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Olha que interessante isso daqui, né? Só essa pergunta aqui a gente ficaria falando sobre horas. Em relação à sua inteligência. Por que os espíritos falam sobre isso? Porque aqui no livro dos espíritos a gente vai ter reino mineral, vegetal, animal e hominal. Então o que ele está falando ali? Tudo vai para uma evolução, para um crescimento, para um instinto de conservação. Quando a gente começa no animal e no homem, esse instinto de conservação começa a ficar mais aflorado. Por quê? Porque tanto o animal quanto o homem já consegue se manifestar mais em relação à inteligência. O animal, ele não pensa ainda, mas o instinto de conservação opera nele porque os próprios órgãos o levam a tomar, entre aspas, determinadas atitudes. Então seria um instinto, ainda uma inteligência rudimentar. Nós não. Nós, quando vamos, por exemplo, estamos doentes, vamos ao médico, nós sabemos exatamente o que nós estamos fazendo. Porque os nossos órgãos físicos correspondem para que a gente possa pensar, para que a gente possa raciocinar. E o homem, quando ele está nessa condição de ser humano, nós já temos essa ideia do livre-arbítrio, da capacidade de pensar, do raciocinar. Então, por isso que ele fala aqui de acordo com a sua inteligência. Porque o animal, quando ele está com fome, ele vai caçar. Mas, por exemplo, quando ele está com fome, ele não vai escolher o que ele vai comer. Ele não vai, vou lá, vou fazer um pão, alguma coisa. Não. Ele vai caçar para saciar a sua fome. Para o quê? Para manter aquele organismo ali vivo. Nós não. Quando nós estamos com fome, a gente faz uma seleção. Eu penso, eu raciocino. Hoje eu quero comer isso aqui. Embora eu esteja com fome, mas eu vou comer isso e isso. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha, a nossa capacidade de raciocinar já opera em relação ao instinto de conservação. E aí os espíritos continuam respondendo. Nos é puramente maquinal, olha só, raciocinada em outros, aquilo que a gente falou aqui. Então, no animal, muito mais maquinal. É aquela situação, eu faço porque eu sinto. Embora eu não entenda que eu estou sentindo, mas eu estou fazendo. Por exemplo, quando você tem lá o cachorrinho lá na nossa casa, o gatinho na nossa casa, embora vai se criando um elo de amor, e o gato e o cachorro, ele sabe que a gente vai colocar comida para ele, mas ele não fez isso porque ele pensou, porque eles trabalham na questão também de toda hora você está fazendo a mesma coisa. Então, para ele, esse momento como um humano que vai alimentar, então ele já sabe que aquele humano alimenta. Não é porque ele raciocinou, mas é porque ele meio que grava aquilo, porque toda hora você coloca comida. Então, é normal, quando o nosso cachorro, o nosso gatinho chega perto da gente, ficar pedindo comida. Não é que ele está raciocinando sobre aquilo, mas é porque é automático, o automatismo, porque ele foi, vamos dizer assim, né? Ele foi educado, entre aspas, a saber que aquela pessoa vai colocar comida. Então, é isso que o Kardec está falando, diferente da gente. A gente não, a gente vai buscar, a gente vai pesquisar, vai ali, vai aqui, são outras situações. Aqui ele vem na 703. Com que fim ortogou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Olha a pergunta agora que interessante. Na 702, ele pergunta se está dentro da lei de Deus. Ou seja, eu lutar pela vida, eu conservar a minha vida, está dentro da lei de Deus? Aí a gente já entendeu que sim. Aí agora ele já pergunta aqui, que fim, com que finalidade Deus ortogou isso a todos nós?
da gente lutar pela vida, da gente buscar o que é melhor, da gente manter o nosso corpo físico, da gente manter o fluido vital necessário para que a gente continue aqui até o momento que acabar, né, o nosso contrato reencarnatório. Com que fim Deus, né, ortogou isso para a gente? Olha a resposta. Porque todos têm que percorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. O que ele está colocando aqui para a gente? Todos nós temos uma missão a cumprir na encarnação. Quando a gente fala missão, não é só grande missão. Todas as nossas provas são missões. Em qual sentido? A finalidade do que eu tenho que cumprir. Existem as grandes missões, que é de espíritos como Dr. Erma, Eurípides Barçanufo, que são aqueles espíritos que vêm para dar uma guinada na sociedade a qual estão. Mas nós também temos as nossas missões de acordo com o nosso grau de moralidade. Então é isso que os espíritos estão falando aqui. Então nós temos essa chama, essa vontade de manter o nosso corpo físico em vitalidade, porque mesmo que a gente esteja com o esquecimento do passado, inconscientemente nesse momento nós sabemos que nós devemos cumprir algo aqui encarnado. Por que eu falo inconscientemente? Porque quando a gente está encarnado, nós não temos a consciência de tudo que nós fizemos, porque está tudo em estado ali latente. Mas quando a gente desencarna, fica tudo gravado no nosso perispírito e a gente consegue perceber como um filme tudo que nós fizemos. Mas nesse momento aqui é inconsciente. Eu não tenho noção do que eu tenho que fazer, mas eu sei que eu tenho que fazer algo. Eu sei que eu tenho que cumprir algo. Então eu vou, como eu falei, eu vou buscar todos os recursos que estão dentro das minhas possibilidades para que eu consiga me manter encarnado. E aí eles continuam aqui. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Aí ele não fala só da gente, do homem. Aí ele fala de todos os seres. Quando o animal está ali comendo outro animal que faz parte da cadeia alimentar, ele não está fazendo aquilo por uma questão de maldade, ele está fazendo aquilo por uma questão de sobrevivência. Porque aquele animal foi criado por Deus, que é um ser de luz, e ele tem uma transição até chegar a ser homem, ser espírito e chegar a ser um espírito puro. Então é isso que ele está falando aqui. E aí ele vai continuando. Acresce que a vida é necessária para o aperfeiçoamento dos seres, eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, todos nós fomos criados por Deus, esse ser de luz. Então, nós já sabemos que precisamos evoluir. E é tão interessante isso, porque a gente às vezes pode se perguntar, né? Ah, mas se tem um instinto de conservação em nós, por que tem muitos companheiros que acabam tirando sua própria vida? Se nós temos o instinto de conservação dentro de nós. E aí vamos lembrar que tem algumas questões aqui no Livro dos Espíritos que o Kardec se destina a perguntar sobre essa questão do suicídio. E o Kardec, ele pergunta, na 957, eu vou ler essa questão na íntegra. Ele pergunta aqui, quais em geral, 957, quais em geral com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Porque nesse capítulo aqui, que é a parte, né, na quarta parte, o capítulo 1 das penas e gozos terrestres, ele vai começar a falar sobre essa questão de desgosto da vida e suicídio, que vai desde a 947 até a 957. Então ele começa a descortinar por que do suicídio. Em algumas, né, como ele fala aqui, em alguns locais, né, aquelas mulheres que têm que ter o corpo queimado quando o marido morre. Então ele vai começando a descortinar para entender sobre por que o suicídio acontece, por que uma pessoa tira a sua própria vida. E é interessante que nessa questão aqui, depois dele, né, vagar por várias situações, ele pergunta, mas o que seria o ponto geral de todos? O que seria o ponto comum entre todos os suicidas? Olha a resposta. Muitos diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o seu desapontamento. O que a gente vai parar aqui? Todos nós temos o instinto de conservação.
Por que muitos companheiros acabam optando por sair da vida? Porque o suicida, na verdade, ele não quer morrer, ele quer se livrar dos problemas. Por isso, esse desapontamento. Porque a pessoa chega do outro lado da vida e ela percebe que ela não morreu. Ou seja, que tudo aquilo que estava aqui a atormentando continua. Então, por isso que, na verdade, a pessoa que chega a cometer isso, ela não queria cometer. Ela comete porque ela não está conseguindo lidar com as situações que a gente sabe que a dor dói, e muitas pessoas não conseguem lidar com a dor, não conseguem ver a dor como instrumento de progresso, não conseguem ainda, então tentam sair da vida por essa situação. Mas por que eu fui lá no 957? Para a gente entender que todos nós temos o instinto de conservação. E a pessoa, para cometer um ato desse, é porque às vezes ela não está conseguindo ver nenhuma outra saída, e ela vai e comete esse ato. Tanto é que naquele livro Memórias de Suicida, Dona Ivone Pereira, ela vai ficar 30 anos mais ou menos para poder lançar aquele livro. Por quê? Porque a FEB, naquele tempo, se o livro só chegasse com as impressões de Camilo, a FEB iria dizer que era um livro de romance. E naquele tempo não se publicava muito essas questões. E ela, engraçado que Dona Ivone Pereira, ela vai queimar os manuscritos. Quem aparece para ela? O Dr. Bezerra de Menezes. Espera. E depois Leon Denis vem. Toda aquela parte doutrinária que tem nesse livro é de Leon Denis. Por isso que a gente vai entender ali a trajetória do Camilo, e o Camilo falando exatamente isso para a gente. Quando você tem o Jerônimo, todos aqueles companheiros que lá estão com eles, que vão falando ali, contando as suas vidas, e a gente vai entendendo ali na narrativa de Dona Ivone Pereira, que eles não queriam sair da vida, porque nós temos o instinto de conservação, mas é porque eles não estavam mais aguentando aquelas situações, e acharam que esse era o caminho. E a gente costuma dizer que o suicida, ele é um clandestino no plano espiritual. Ou seja, para a gente trazer para a nossa realidade para ficar mais fácil. Se nós vamos fazer, por exemplo, uma viagem, quando a gente vai fazer uma viagem para outro país, o que a gente precisa? Ter o visto, não é? O que a gente precisa ter o visto? Para ter toda a questão legal, para você chegar naquele país e ali você poder transitar, você poder fazer suas coisas tudo direitinho. Se você for de uma forma de imigração ilegal, como é que vai ficar a sua situação no outro país? Muito precária, muito difícil. Então é isso para a gente poder entender. Claro que, como é falado na 957, não tem penas eternas. Não vão ficar a vida toda sofrendo. Óbvio que não. Porque a gente já sabe que a pessoa está viva, então a gente vai orar, a gente vai buscar para que aquela pessoa consiga crescer. Mas o instinto de conservação todos nós temos, até esses companheiros que cometeram esse ato. É porque é algo impensado, é aquele momento que muitas das vezes você não está vendo solução e você acaba por ir por esse caminho. Por isso que a gente fala o tempo todo, estuda, não precisa ser espírita, mas é importante estudar isso aqui, para entender que ninguém vai morrer. É importante estudar isso aqui para a gente poder entender a continuidade da vida e para a gente perceber que é muito melhor estarmos aqui lutando para manter a nossa cota vital, é muito melhor estarmos aqui mesmo nos nossos desafios, mesmo nas nossas lutas diárias, porque todos nós temos, mas é muito melhor nós estarmos aqui e vencermos do que nós voltarmos ao plano espiritual no momento que não era da gente. Porque a gente desperta e as situações são muito mais desafiadoras dessa forma do que se a gente estiver aqui. E aí o Kardec vai continuar. Tendo dado ao homem, 704, a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir. Olha que interessante essa pergunta. Mais uma vez, por que o Kardec faz essa pergunta? Porque está vivendo em sociedade. Vivendo em sociedade, você observa as coisas. E o que o Kardec observava? Porque eu não sei se vocês viram, isso tem no filme e na biografia de Kardec também. Kardec e Amélie Boudet, eles davam alimentos para os companheiros em situações de rua. Então, olha a pergunta dele aqui. Se de tempos em tempos Deus ajuda o homem a encontrar as necessidades do que ele precisa para ele poder viver. Aí olha a resposta, sim. E se eles não encontram, é que não compreende. Olha que interessante isso daqui.
que não compreende? Porque muitas das vezes, vocês vão ver na próxima quinta-feira, que existe uma situação entre o necessário e o supérfluo. Às vezes o homem quer o supérfluo, e ele começa a se complicar na encarnação, começa a pisar em outras pessoas, começa a retirar de outras pessoas, por isso que ele está falando aqui. Todos nós deveríamos ter o necessário, mas a gente pensa assim, mas Fernanda, que até uma das questões que vai falar sobre isso aqui, porque aqui está reduzido, né? Mas tem até aqui a 709 que vai falar sobre isso, porque aqui na folhinha está reduzido, que pergunta justamente em relação a isso, Kardec. Ele vai perguntar o que aos espíritos, mas como é que pode ter alguns momentos que a gente vê pessoas que não tem nada? Como é que fica isso se todo mundo, né, Deus acaba provendo a necessidade para todo mundo? Aí os espíritos vão responder que isso é por conta do egoísmo do homem, a ganância do homem, porque vamos pensar o seguinte, aqui também é descrito para a gente no livro dos Espíritos, existe a prova da pobreza, a prova da miséria não. A prova da miséria é por conta da nossa vida e sociedade, por conta das corrupções que existem, não só no nosso país, pegando num contexto geral, de vários países, por conta da ganância do homem, por conta daquilo, eu quero só para mim, eu quero só para mim, eu faço desvio de tantos dinheiros e várias pessoas passando fome. Porque se a gente parar para poder pensar no Brasil, o contexto do Brasil, o dinheiro que o Brasil tem, tanto em recursos minerais, tanto em recursos de combustíveis, o dinheiro que o Brasil tem, se fosse usado para a população, ninguém passaria fome. A pessoa teria a prova da pobreza. Mas se nós tivéssemos pessoas que estivessem no poder com o pensamento de não, vamos organizar a estrutura do país, e aqui a gente não está falando de nenhum tipo de político, a gente está falando de política, de pensar em qualquer um que estivesse lá, se pensasse realmente em ajudar o povo, em ajudar a população, nós teríamos vários lugares e vários cantos, lugares sim que as pessoas em situações de rua não ficariam mais em situações de ruas, elas teriam aquele local e seria sim administrado pelo Estado e não daria mais para a gente, não seria um peso para a gente. A gente não teria que pagar mais nada por isso, se o dinheiro fosse realmente investido na população. Então é isso que os espíritos estão falando para o Kardec. O problema é que de tempos em tempos, isso não é de agora, isso vem desde lá de trás, de tempos em tempos, nós temos muitos companheiros que estar nesses grandes, locais também é uma grande missão e acabam se desvirtuando, acabam pensando só neles, em questões de querer dinheiro, e aí acabam desviou, por isso que a gente tem um monte de pessoa na rua, por isso que a gente tem um monte de pessoas em situações de miserabilidade, porque nós sabemos da prova da pobreza sim, que existe, muitos passam pela prova da pobreza porque em outras encarnações foram pessoas que tiveram muitas riquezas e não souberam aproveitar, ou então porque numa próxima encarnação vão ter a prova da riqueza e querem sentir na pele como é que é não ter muitas coisas, para quando cheguem ter essa prova da riqueza, acabem não tropeçando. É só a gente lembrar da Condessa Paula, que está descrita lá no Seu Inferno, tá? Espírito Feliz, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, nos Infortúnios Ocultos, a Condessa Paula também está lá. Ela pediu várias e várias encarnações anteriores, ela pediu com muitos problemas financeiros, até em situações de rua, para quando ela chegasse a ser a Condessa Paula, ela já tivesse aquilo conquistado dentro dela, e ela conseguisse não se perder pela riqueza. Então é isso que a gente está falando aqui. Existe essa miserabilidade, não foi Deus que criou essa miserabilidade, fomos nós homens. Ah, mas Fernanda, mas por que Deus deixa a pessoa passar por aquilo? Porque é claro que a gente sabe que tudo é aproveitado. Aquele companheiro também precisa já passar por aquela situação de não ter muita coisa e aquilo é aproveitado. Isso que a gente também precisa entender. E aqui ele vai continuando, ó.
ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois e mais das vezes deve-nos a si mesmo. Buscais e achareis. Essas palavras não querem dizer que para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar, ante os obstáculos que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Olha que interessante isso aqui que ele fala também, né? Buscais e achareis, tem lá no Evangelho. Mas tem gente que acha que é só... Tem gente que não vê a parte do buscar, só vê o achareis, né? Eu vou ficar sentada na minha casa, tudo vai chegar. Também não é assim. Tem a parte do buscar, que a gente, não é o quê? Trabalhar. É aquilo. Ah, eu preciso ter uma renda, né? Eu preciso trabalhar, pagar minhas contas, eu vou lá, vou distribuir meu currículo. Vou fazer o quê? Fazer o movimento. E o restante contar com a ajuda da espiritualidade. A gente não pode colocar tudo na conta da espiritualidade. Não existe milagre daquilo que o espírito, por mais superior que ele seja, ele não vai derrogar a lei de Deus. Lembra quando Jesus falou: espírito puro, eu não vim derrogar a lei de Deus. Ou seja, espírito nenhum vai fazer, epa, vamos lá, vai ser tudo de mão. Não é assim. Tem a nossa parte também, o nosso movimento. Mas aí a gente entender também. Eu estou fazendo, eu estou buscando, mas eu não estou conseguindo sair daquilo dali, alguma coisa eu tenho que aprender com isso. Alguma situação eu tenho que aprender com isso. Se os homens já tivessem essa consciência, a gente não veria tantos problemas que a gente vê aí no mundo. Muitas pessoas querem ter muita coisa. A gente já está caindo um pouquinho para a semana que vem, mas a gente não está na semana que vem, não. Só para a gente dar um panorâmetro aqui. É muita gente querendo muita coisa e que não era para ter aquilo. Não é. Você vê nitidamente, mas aí a pessoa, não, eu quero ter de qualquer jeito. Aí vai buscar de formas, às vezes, complicadas para poder ter. Mas até que custo? Até que ponto? É isso que os espíritos estão falando aqui. Se todo mundo, não, vamos lá, vamos se respeitar, vamos ser solidários. Ok, minha encarnação essa daqui não é o se acomodar, não é isso que eu estou falando, eu vou buscando. Mas tá, estou entendendo que daqui eu não saio, então é isso aqui que eu tenho que fazer, é aqui que eu tenho que trabalhar. Se todo mundo tivesse essa consciência, a gente não veria tantas confusões ao longo do caminho que infelizmente a gente vê. Ah, Fernanda, mas a gente ainda está no mundo de provas e expiações. Sim, mas o mundo está se regenerando. Então, se o mundo está se regenerando, é porque a gente precisa mudar. Modificar os nossos hábitos. Porque se a gente não modificar os nossos hábitos, a gente não vai caminhar junto com a evolução do mundo. E aí nós vamos para onde? Para planetas de provas e expiações. E tá, não sei o que eu estou falando, não. Está descrito lá no Evangelho que as provas e as expiações vão ser mais penosas do que a gente está passando agora e para planetas mais primitivos. Castigo de Deus? Não. Não existe castigo de Deus, é reeducação. Se você não caminha fluidicamente, você não está compatível com aquele planeta. Então, como é que você vai reencarnar num planeta que evoluiu, se você ainda está com a mente muito ainda arraigada em situações de ódio, de raiva, de querer tudo para você, de egoísmo? Não tem como, não existe sintonia assim. Então, os espíritos o tempo todo estão nos sinalizando para que a gente se transforme. O tempo todo os espíritos estão falando para que a gente não perca tempo, porque nós já perdemos muito tempo. Então, agora é o momento da gente estar buscando, é o momento da gente crescer. Não dá mais para a gente falar aquilo, mas isso aqui tá difícil para mim, eu não quero sair daqui. Você vai ter que se movimentar. Tem uma passagem que eu gosto muito, que está lá no Evangelho, no capítulo 9. No capítulo 9, deixa eu ver se eu acho aqui a passagem, para poder falar para vocês. Está lá no capítulo 9, o item 8, obediência e resignação. É Lázaro, Paris, 1873. Lázaro vai dando uma aula para a gente sobre isso aqui. Sobre a gente caminhar junto com a evolução do planeta, junto com os amigos espirituais. Porque se a gente não caminhar, olha o que ele fala, infeliz dele.
porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, os chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde. Como a gente é rebelde, abri um parênteses aqui, né? Como é que a gente é rebelde, né? Com duplo esforço do freio e da espora. Mais cedo ou mais tarde, toda resistência orgulhosa deverá ceder. Mas bem-aventurados que são mansos, porque ouvirão docemente os ensinamentos. Então é aquilo, os Espíritos estão falando ali para a gente através de Lázaro. Se a gente for doce, é mais fácil. Se a gente continuar batendo o pezinho como se fosse criança de 3 anos, vai ter as consequências também. O que a gente faz com a criança de 3 anos quando bate o pé? Aí eu deixo para todo mundo pensar. Se a gente educa a nossa maneira, os Espíritos também educam a gente. Então a gente precisa prestar atenção nisso. E gente, eu sempre falo isso, que a gente está tendo uma grande oportunidade. Isso aqui, esses ensinamentos, nós estamos fazendo a prova com consulta, quando eu falo para os alunos, né? Quer fazer a prova? Professora, pode ser com consulta? Eu falo, não. Aí tem algumas que eu deixo consulta, outras que eu deixo sem consulta. A gente está fazendo a prova com a consulta aqui. Será que na próxima encarnação a gente vai ter a mesma consulta? Então, por isso que a gente tem que aproveitar agora. Porque a gente está tendo consulta. Por que a gente está tendo consulta? Porque quando a gente fica, e agora, o que eu faço? É nesses escritos que a gente busca a força. Não estou conseguindo sair daqui. O que a gente vai fazer? A gente começa a fazer prece. Hoje eu não estou bem, vou lá para o centro espírita. Olha as consultas que a gente, olha os recursos que a gente está tendo. E, gente, muitos companheiros não estão tendo isso. Não é que a gente é privilegiado, não, ó. Vai lá na questão do buscais e achareis que ele está falando aqui. Nós estamos buscando ser melhores. Infelizmente, tem muita gente que não é crítica. É para a gente analisar, até para a gente evoluir. Infelizmente, tem muitos companheiros que estão parados, fixados em algumas metas e não estão vendo nada. Diferente daquela fixação que eles colocaram na mente deles. Vão despertar? Vão, mas não vai ser agora. Mas a gente já está aqui. Então a gente precisa aproveitar isso. Aproveitar essa oportunidade, gente, estar dentro de uma casa espírita, com esses espíritos. Se a gente estivesse pelo mundo, vivendo o mundo, a gente não teria essa assistência espiritual. Doutor Erma, o nosso querido Clarence, da casa a qual eu venho. Então, assim, olha a assistência espiritual desses espíritos, que nós, graças a Deus, pela nossa, vamos dizer assim, pela nossa ânsia espiritual de buscar, de correr atrás, a gente está tendo essa assessoria desses espíritos nessa encarnação. Então, a gente está tendo muita assessoria espiritual. É buscarmos, e não é ficar parado, é a gente aproveitar. E aqui, na 700 que eu queria ler, que não está aqui na página, a 706, ele fala assim: por bens da terra, unicamente, se deve entender os produtos do solo. Olha que interessante que ele pergunta. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa base familiar vem tudo do setor primário. Ou seja, aquele setor ali que não está ligado ainda à indústria. É o setor mesmo da produção do solo, é onde, né, a base, nossa comida toda vem de lá, vem produzida ali, né? Então, isso que ele pergunta, a base da gente é o solo, é a terra? O solo é a fonte primacial, de onde dimanam todos os recursos, pois que, em definitiva, esses recursos são simples transformações de produtos do solo. Então, tudo vem de lá. Claro que existe uma logística até chegar a nós. Por exemplo, você vai plantar lá o trigo, você plantou o trigo. Até aquele trigo chegar a nós, teve toda uma logística. Você plantou ali a batata. Ah, Fernanda, mas a batata já vem, mas até ela chegar, ela teve toda uma logística para chegar a gente. É isso que ele fala. Mas o primordial vem lá da terra, vem dos nossos solos. E uma coisa, abrindo um parêntese aqui, outra questão que a gente tem que agradecer muito, porque o Brasil, e eu sou defensora, eu falo do Brasil, muita gente fala mal, mas a gente precisa agradecer por estarmos aqui. Tem suas complicações? Tem. Mas se a gente for olhar perante a questão de mundo, todos os países têm suas complicações. Agora, a sociedade que está ali, ela vai estar ali e vai vencer os desafios de acordo com a qual ela precisa. Então, a gente está aqui no Rio de Janeiro porque são desafios que nós precisamos em coletividade. Ninguém está aqui a obra do acaso, não.
Mas o Brasil, se a gente parar para poder prestar atenção, até isso o Brasil é rico. Quantos solos férteis a gente tem para poder produzir muitas comidas? E até os solos que não são tão férteis assim, que é na parte ali do centro-oeste, até pela questão, né, do clima, que é um clima mais seco, está mais perto do continente, então o solo ali vai ficando um pouco mais ácido também. Até isso a gente tem correção, porque nós temos vários tipos de rocha aqui. Você moe o calcário, vai jogar o calcário ali, como eles fazem isso pelos solos, pela maioria dos solos que tem ali, ó, na parte do centro-oeste, o calcário reverte a acidez e ali você consegue ter cálcio, consegue plantar. Então é isso que a gente tem que agradecer. Até isso o Brasil é rico, em questões de plantação. Então, ao invés de a gente reclamar, a gente tem que agradecer mais. É isso que os Espíritos estão falando aqui. E aí ele continua. Por bens da terra se deve entender tudo o que o homem pode gozar nesse mundo. Então, além das plantações, tudo que a gente pode gozar nesse mundo aqui. Mas com prudência. Não é porque eu posso gozar de tudo que tudo me convém. É aquilo que Paulo de Tarso fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Obrigada. Mas nem tudo me convém. É isso que a gente precisa entender. Eu estou no mundo, mas não quer dizer porque eu estou aqui que eu vou viver tudo. Não. Eu vou viver as coisas que eu vejo através dos estudos e que eu acredito que vão me ajudar na minha evolução. Porque as coisas que eu vejo que não vão me ajudar na minha evolução, por que eu vou viver aquilo? Por que eu vou passar por aquela experiência? É isso que a gente precisa entender. Aí é onde a gente começa a ter a lucidez espiritual. Os estudos do Kardec apontam isso para a gente, lucidez espiritual. O que é lucidez espiritual? É a gente saber o que eu estou fazendo aqui. E isso a gente já sabe. Olha que coisa maravilhosa, a gente já sabe o que a gente está fazendo aqui. Agora é só a gente fazer, né? Porque entre saber e fazer é uma lacuna muito grande. A gente já sabe. Agora é fazer. Todos os momentos a gente vai acertar? Não. Estamos lá, espíritos imperfeitos, terceira ordem ainda, perfectíveis, mas a gente ainda é imperfeito. Então, a gente não vai acertar o tempo todo. Mas, Fernanda, se a gente não acerta o tempo todo, o que acontece com a gente? Nos momentos que a gente se equivocar, nos momentos que a gente se equivocou, não tem que ficar parado naquele momento. Vai para frente, caminha. Porque caminhar para trás não faz a gente evoluir, é para frente. Vamos embora. Errei aqui, peço perdão, peço desculpa ao outro e a mim mesmo e continuo. Doutrina espírita não é para a gente ficar se chicoteando. Doutrina espírita não é para a gente ficar se punindo. Não é isso que os espíritos querem da gente. Para a gente ficar aí agora, meu Deus, até porque a culpa paralisa. E o objetivo, como a gente falou aqui no início do estudo, não é a gente crescer. Se eu estou me paralisando, se eu estou me culpando, eu não vou crescer. Então, não é se culpar, é ter a lucidez. O que é lucidez? Eu sei das coisas, eu consigo compreender, porque a lei de Deus 621 está aqui, ó, na minha consciência. Eu consigo compreender quando eu saio um pouquinho dessa lei, mas ok. Me ajuda, meu guia, para que eu volte para essa lei. E pronto. Não é a gente ficar ali o tempo todo se martirizando, até porque isso não gera objetivo nenhum. Pode gerar até doença. Porque se eu fico ali me culpando por muitas situações, eu posso lesar o meu corpo físico. Porque olha o meu pensamento que não está sendo bom e está sendo transmitido para minhas células físicas. É isso que a gente tem que pensar também. E aqui ele fala, na 710, nos mundos em que a organização fisiológica é mais apurada, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Olha que interessante, né? Eu falo que o Kardec, ele tem uma didática, assim, né, de perguntas. Eu sou apaixonada por Kardec. Eu acho que eu já comentei isso aqui. Ele tem uma didática de estudo, de pergunta, de pensamento, que o Kardec, ele foi genial em tudo isso aqui que ele fez, porque ele traz o livro dos Espíritos, gente, é para não deixar nenhuma dúvida para gente. Porque quando a gente pensa assim, pô, mas podia ser aquilo, aí você lê a pergunta, caramba, eu estava pensando que podia ser isso, ele já está perguntando aqui, os Espíritos já estão respondendo. Então ele fez toda, eu sempre falo isso,
ele fez todas as perguntas que nós, se estivéssemos naquela época, gostaríamos de perguntar aos espíritos, para não deixar dúvidas para a gente. E se a gente ainda ficou um pouco assim, você tem lá os complementos, que a gente sempre fala, vai buscar lá no livro de Dona Ivone Pereira, vai buscar lá nas obras do nosso querido Luiz Sérgio, que a gente trabalha lá também na nossa casa espírita, né? Eu sou uma das coordenadoras do grupo do Luiz Sérgio, vai buscar nas obras de André Luiz, vai buscar nas outras obras que continuam trazendo mais informações para a gente do que o Kardec começou, vai buscar nas obras de Leon Denis, e a gente vai ter mais ainda subsídio para não ter dúvida do que o plano espiritual quer que a gente entenda. Então ele pergunta aqui, se a gente está num processo, olha a didática do Kardec, o pensamento do Kardec, se nós estamos num processo de evolução, aqui ele perguntou e entendeu todo esse instinto de conservação, essa necessidade física que nós ainda temos, perante o espírito imperfeito. Ok, então ele faz a última pergunta aqui. Mas se a gente está evoluindo, passo lá para a segunda ordem dos espíritos bons, vou lá para a primeira ordem dos espíritos puros, as necessidades fisiológicas continuam as mesmas? A gente vai precisar continuar se alimentando, muitas das vezes, dessa comida muito grosseira, a gente vai ter as mesmas necessidades? Olha a pergunta dele, olha a resposta. Tem, mas seus alimentos estão em relação com a natureza. Olha que interessante. Tem. Um bom espírito num planeta, a gente vai ter, né? Planeta primitivo, planeta de provas e expiações, planeta regeneração, planeta feliz, planeta divino celeste. Um espírito num planeta mais evoluído, ele vai continuar se alimentando? Vai, mas não é tão grosseiramente como os nossos alimentos aqui. Por que os nossos ainda são grosseiros? Porque o nosso corpo, a nossa estrutura ainda é pesada. Os espíritos superiores falam que a gente rasteja. Isso não é questão de, porque a gente não evolui, não é isso não. É o peso mesmo do nosso corpo, né, para os espíritos superiores. Então, conforme a gente vai se evoluindo, a alimentação continua, mas é uma alimentação mais fluida. Pensa numa colônia espiritual, que é o André Luiz, nosso lar, a sopinha, é isso. A alimentação vai se adequando de acordo com o corpo físico, que vai ser também um outro tipo de corpo físico, outros tipos de órgãos que não vão ser tão grosseiros como esses aqui. Então a alimentação vai ficando, se a gente está evoluindo, ela vai ficando mais fluida. E aqui os espíritos continuam. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros. Olha aqui, ainda bem que os espíritos falaram aqui, que não sou eu que estou falando não. Para os nossos, por exemplo, se a gente, tivesse a oportunidade aqui, claro que isso não vai acontecer, mas se a gente vou pegar aquela sopinha e tomar aqui de nosso lar, a gente não ia sobreviver aqui na Terra. Não ia, a gente ia ficar com fome, a gente ia passar mal, porque a nossa estrutura não está condizente com aquele tipo de alimentação, só para a gente poder entender. E aqui ele continua, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos, assim como eles não vão conseguir comer o que a gente come. Um simples arroz e feijão não é nem uma comida pesada, mas um simples arroz e feijão para um espírito já evoluído se torna pesado. Porque é algo muito forte, é algo muito, vamos dizer assim, precisa de substância. Por quê? Porque o nosso organismo precisa disso. É isso que a gente precisa entender. Que a evolução ela vai ocorrendo de acordo com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Então, quando a gente vai se evoluindo, tudo vai mudando. Nosso pensamento, nosso sentimento, se a gente tiver que reencarnar o nosso corpo físico, os nossos órgãos, tudo muda também. Porque é uma evolução, uma transição. É só a gente pensar, quando a gente fala isso de reencarnação, tem aqui no livro dos Espíritos também, naquela parte que o Kardec vai perguntar, se o espírito, quando ele vai encarnar em determinado planeta, ele vai buscar, os espíritos buscam a matéria daquele planeta. Os espíritos falam que sim. Para fazer o corpo físico do espírito que vai reencarnar, tem que ser a matéria compatível com o planeta qual ele vai reencarnar. Então, se a gente vai reencarnar num planeta mais evoluído, os espíritos não vão buscar um material do planeta Terra, porque o planeta Terra ainda está denso em relação àquele planeta que está evoluindo. Ele vai buscar ali naquele planeta que está evoluindo
para poder fazer o corpo físico e o perispírito, que o perispírito é semimaterial. Ele precisa ter a matéria condizente ao corpo físico, que ele vai se ligar. Por quê? Porque o perispírito ele vai fazer a ligação entre o espírito e a matéria. Então, ele tem que ter ali, vamos dizer, essas duas substâncias. Ele tem a substância espiritual, para ele fazer a ligação com o espírito, e ele tem a substância material, para ele passar as informações do espírito para o perispírito, para o corpo físico. Que é assim que a dinâmica funciona. Então, é isso que os espíritos estão falando aqui para a gente. Então, o instinto de conservação está em nós. E os meios de conservação a gente vai buscando, por isso que a gente trabalha. E aqueles companheiros que não podem trabalhar, tem ali a sustentação de outros companheiros que trabalham para poder os ajudarem, para ter os meios de conservação. Aqueles companheiros que estão ali em situação de rua, claro que a gente sabe que não é o ideal, porque um dia ninguém vai estar em situação de rua, mas aqueles companheiros que estão em situação de rua, tem ONGs, tem vários tipos de trabalho em casas espíritas, em templos evangélicos, enfim, todo templo religioso, para poder dar os meios de conservação para aqueles companheiros. Então, a gente vai vendo que a espiritualidade nos ajuda em qualquer posição social a qual nós estejamos, para que nós tenhamos meios de conservar o nosso corpo físico, para que a gente consiga se manter encarnado, para que a gente consiga crescer espiritualmente. E para a gente fechar, eu tenho uma situação pessoal bem interessante para contar para vocês, né? A gente faz o trabalho de entregar, né? Tem duas situações, na verdade. Eu faço o trabalho, primeiro eu vou contar do trabalho que nós fazemos junto com o Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, que é todo dia 25, onde a gente sai desde 7 horas da manhã, fica na casa dos companheiros para poder fazer todo aquele trabalho, aquela coisa toda, com a Deusa e com o Heber, que são os dirigentes desse Centro Espírita, e depois às 10 horas a gente vai para as ruas e um grupo vai para Madureira e outro grupo para a cidade. Teve a época da pandemia. E na época da pandemia, a gente não pôde fazer esse trabalho todo ali na casa deles porque estava ainda em processo. Então, foi feito a abertura online, cada um na sua casa, ali fazendo a prece, a gente foi registrando os carros, tudo direitinho, mas tinha todo o sistema direitinho. A gente ia na casa deles, pegava os kits, depois direcionava, que eles falaram, vá para o lugar mais perto da casa de vocês, para depois se encontrar via lá a internet para fazer a prece final. Foi o que nós fizemos. Nós fomos naquela parte ali do Mercadão de Madureira. E na parte do Mercadão de Madureira tinha um senhor. Eu nem tinha visto esse senhor, minha mãe que viu, olha, tem um senhor ali. Aí a gente voltou, né, para buscar o senhor. E aí a mãe da outra menina que estava com a gente falou, tem 2 ali, vamos pegar 2 kits. Olha essa situação bem interessante, né? Porque vamos pensar o seguinte, a situação que esse companheiro estava, ele poderia se aproveitar e pegar 2 kits. Então, isso é para a gente poder entender que caráter, honestidade não tem nada a ver com posição social. É o que você é as conquistas espirituais que você tem e que você teve ao longo das outras encarnações e que você continua construindo nessa encarnação. Então, nós saímos com os 2 kits, fomos lá com os 2 kits, aquela situação toda, e conversa vai com ele. A gente, toma um kit aí para o seu amigo que está dormindo. Aí ele, não, minhas filhas, falando baixo, pode levar, esse aqui não é meu amigo não. E ele levantou assim para a gente poder ver, né, mas não para as outras pessoas não verem. Isso aqui é um boneco que eu faço, porque quando eu saio para vender minhas coisinhas, para ninguém pegar nada meu. Mas ali do outro lado tem um outro companheiro, olha só, 2 ensinamentos. Ele não ficou com o kit a mais e ainda apontou o outro companheiro que tinha lá. E a outra história, estávamos eu e minha mãe andando, a gente, né, tinha saído do Clarence, aquela coisa toda, e uma companheira falou pra gente assim, leva o pão de queijo para vocês. A gente foi, guardou o pão de queijo, aquela coisa toda, e tinha umas coisas de casaco, era uma época que estava frio. Aí, assim, da nossa casa, tem uma parte que tem os companheiros que ficam ali em situação de rua. Eu falei, mãe, a gente para ali e pergunta se eles querem, né? Porque isso é uma das coisas que a gente aprende nesse trabalho do dia 25. Não é porque a pessoa está naquela situação que a pessoa tem que aceitar o que a gente vai dar. A gente tem que perguntar se a pessoa quer. E a gente foi parando assim, eu perguntei, vocês querem? Quero sim, é um rapaz ali, não sei o quê. Aquela coisa toda pegou. E aí tinha um pãozinho de queijo. A gente ia dar o pãozinho de queijo para a menina, ia dar para o rapaz falou assim, não,
Dá para ela, que ela estava com fome, ela pegou, aí o outro até veio e falou, não, meu filho, a gente não está distribuindo as coisas, porque a gente saiu de lá e tal. Mas quando a gente estava saindo dali, o rapaz virou para a moça e falou assim, eu não disse para você que Deus é bom? Olha isso, eu nunca mais esqueci. Eu não disse para você que Deus é bom? Aí eu fiquei vagando depois, a gente conversando. Provavelmente ela devia estar numa situação, devia estar triste, obviamente, pelas condições, e ele estava ali falando de Deus para ela, e foi a frase que ele falou, eu não disse para você que Deus é bom? Então, o que é isso? São os meios de conservação que todos nós temos, mas a gente precisa pedir a Ele, a Deus, Ele, entre aspas, fica um ser espiritual. Quando a gente pede a Deus com firmeza, Senhor, me ajuda, porque eu quero vencer essa luta, eu quero crescer espiritualmente, independente de onde quer que nós estejamos, os meios da sobrevivência eles vão chegar até nós. Porque Deus não abandona nenhum de seus filhos. É isso que a gente tem que entender. Então, que o nosso querido Dr. Herman nos sustente, nos ampare, que a espiritualidade amiga possa nos abençoar, que o nosso querido Clarencio também cubra todos nós com todo o seu amor, com sua paz, e que Mãe Maria de Nazaré sustente as nossas lutas diárias, nos dando a força necessária para que a gente continue firme, estudando a doutrina espírita no trabalho do bem e na lucidez espiritual, que a gente não se perca nos desvios do caminho, porque ser bom, seguir Jesus vai valer a pena. Quando a gente chegar do outro lado da vida e a gente abrir os nossos olhos espirituais, nós vamos perceber que toda a luta valeu a pena. E aí nosso guia espiritual vai nos sustentar e falar, vamos para mais luta, que a gente tem que vencer mais coisas. Que Jesus nos abençoe. Vamos então agora ao Evangelho. Hoje nós estamos no capítulo 23, Estranha Moral. E vamos ver os 3 primeiros itens, 1, 2 e 3. E o título desses 3 itens é Quem não odeia seu pai e sua mãe? Então, os 2 primeiros são 2 passagens, uma de Lucas e outra de Mateus. E o terceiro item, então, é o comentário. Eu vou ler as 2 passagens e depois, na hora do passe, a gente comenta e vocês, por favor, leiam o item 3, que é bem grande. Então, o item 1 diz assim, é uma passagem de Lucas. Uma grande multidão caminhava junto com Jesus. Voltando-se, ele lhes disse, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O item 2 é uma passagem de Mateus, que diz assim, aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Graças a Deus. E vamos então passar ao momento do passe. Por favor, os médiuns se dirijam à assistência. Vamos pedir o auxílio do plano espiritual, que preparou esse ambiente com tanto afinco, com tanto carinho, com tanta atenção. Vamos sentir os nossos mentores pertinho de nós. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos.
que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Essa parte do Evangelho segundo Lucas, que começa no item 25 do Evangelho, Novo Testamento, tem o título Condição para seguir Jesus. Mateus 10 fala nas divisões e começa lá com a passagem que nós vamos ver no item 9, depois desse capítulo. Não penseis que vim trazer paz à terra. O Evangelho é formado de vários escritos sobre a vida, os ensinos e as palavras de Jesus. Os evangelhos chamados sinóticos são os de Marcos, Mateus, Lucas, que foram por tradição através do tempo num longo processo, junto com o Evangelho de João, formando o Novo Testamento. São os chamados textos canônicos. Eles formam um todo pela similaridade, unidade no conteúdo. O importante é que existe um só Evangelho, a única boa nova, que é Jesus. O importante é a gente perceber como é complexa essa unicidade inatingível que é Jesus. O Evangelho foi visto e transmitido de várias maneiras, e daí a gente percebe que temos visões parciais e que desde sempre houve uma riqueza de formas de tentar entender e divulgar as verdades do Cristo. Então é muito importante darmos atenção ao texto e não propriamente aos fatos históricos, aos termos utilizados, até porque precisamos levar em conta que a escrita era uma coisa bem difícil. Temos modificações nos idiomas em que as palavras foram escritas. A língua é dinâmica e houve aí várias línguas envolvidas, o aramaico, o hebraico, o grego, e como tudo isso foi chegando até nós. Nenhum contava, citava, interpretava as palavras e ações de Jesus pensando em nós aqui, agora, em 2025. No item 1, assim, aquele que dentre vós, como diz aí a passagem, Emmanuel nos recomenda que também esse ensinamento precisa ser considerado no seu simbolismo, no caráter simbólico das palavras de Jesus. Quer dizer, todos os bens que recebemos e conquistamos em nossa trajetória estão também no âmbito das nossas responsabilidades. Nós somos responsáveis pelos nossos patrimônios materiais e espirituais, assim como ouvimos hoje aqui na palestra. E que devemos agir em relação a isso, renunciando a tudo aquilo que sabemos que precisamos vencer, orgulho, vaidade e egoísmo, porque só assim vamos fazer bom uso do que, na verdade, somos só usufrutuários. No item 2, Jesus faz recomendações aos apóstolos com vistas à missão, que a missão representava a continuidade do que Jesus vinha trazer e representar. Resumindo, vemos que a palavra-chave desse nosso estudo de hoje é desapego. O sentido que perpassa o texto, o importante, é a nossa consciência de seres únicos, criados por Deus, imortais, e que assim precisamos nos comportar em cada estágio ou encarnação bendita que recebemos para nos desenvolver e nos aplicarmos de maneira amorosa a cada dia de nosso caminho, no sentido de superior, da valorização do espiritual em nós, pois essa é a nossa essência, nosso verdadeiro ser. É a importância do desapego da matéria, da conexão com a nossa essência espiritual. Graças a Deus. Vamos então agora
em conjunto com essa atmosfera de harmonia, receber as palavras do plano espiritual. Graças a Deus. Por que se chora no mundo? É pela nossa fraqueza, pela nossa insatisfação de não aceitarmos aquilo que temos, nos contentarmos com aquilo que temos. As posições na Terra, todas são importantes, desde que nós saibamos fazer uso de todo esse conhecimento que nós estamos recebendo. Estamos na Terra, que é de expiações e provas, mas o sofrimento que cada um encara é a forma como pensa, de se sentir infeliz, de não ter tudo aquilo que gostaria de ter. Mas não é isso que nos traz a felicidade. É você olhar o teu irmão que passa por aflições, que sofre, muitas vezes preso a um leito de dor. É você sair de si mesmo e se movimentar em favor do outro. E o Evangelho está todinho pautado na lei de amor e de caridade. Então, contentemo-nos com o que temos, valorizemos o que temos, porque tudo isso é provisório, tudo isso nos é emprestado, nós não somos donos de nada. Quando para cá viemos, nada trouxemos. E quando deixarmos esse invólucro de carne, nada levaremos. Então vamos ser simples, vamos ser amorosos, vamos ser fraternos, vamos ter empatia com aquele que está numa situação difícil. Porque Deus não se esquece de ninguém. Somos nós que nos afastamos do Pai, que nos rebelamos contra as vicissitudes da vida. Meditemos sobre tudo isso e valorizemos a vida sim. Cuidemos deste corpo que nos foi oferecido como uma ferramenta de trabalho para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Porque todos estão na Terra para evoluir, para caminharem, para fazer com que a Terra se transforme em regeneração. Isso tudo depende dos nossos movimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos em relação a tudo isso. Então valorizemos a vida sim e vivamos com alegria para servir e seguir os passos de nosso Senhor, que aqui esteve e nos ensinou como deveríamos nos conduzir até o Pai. E ainda não fazemos isso. Mas Ele espera, Ele nos aguarda. Então façamos a nossa parte. E que Deus possa derramar o seu amor e a sua paz sobre todos os que aqui estão na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Jesus querido, Mestre dos nossos caminhos, que nós possamos reconhecer a importância de todo
o mecanismo de ajuda que nós recebemos. Como foi falado hoje, que nós possamos perceber a quantidade de ajuda que a todo momento nós recebemos, para que possamos buscar o nosso caminho no sentido do alto. Que possamos, amado Mestre Jesus, voltar para os nossos lares, imbuídos dessa sensação de gratidão por tudo que recebemos. Que possamos chegar em paz. Abençoa, Senhor, todos os trabalhos realizados na nossa Casa do Caminho. Abençoa todos nós. Que seja em seu nome, em nome de Maria, em nome da direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, que possamos terminar dessa prece, dar por encerrada também a reunião pública dessa quinta-feira. Graças a Deus. Antes de nós dispersarmos, nós gostaríamos de fazer 2 lembretes. O primeiro é a campanha do cobertor, que a gente sabe que está frio, e os nossos irmãos em situação de rua necessitam, de um cobertorzinho, de um agasalho. Então, que a gente possa fazer a nossa parte nesse momento e auxiliar, Quem quiser ajudar é só procurar o Caíme, a Kilsen, a Letícia, a Silvia ou o Vitor, que eles darão mais informações. E no mais, que todos possam ir em paz. Uma boa noite para todos.